Bora comigo para um dos vídeos mais esclarecedores aqui do canal. E eu vou falar de um assunto que costuma gerar muita dúvida e polêmica quando se trata de energia solar off-grid. Você já se perguntou qual seria a vida útil de uma bateria solar? Já pesquisou e encontrou dados pouco sugestivos? Gráficos e nomes diferentes como profundidade de descarga, número de ciclo, entre outros? Então esse vídeo vai te ajudar e muito. Bora comigo que eu vou te ajudar de uma vez por todas a entender esse mundo das baterias solares. Alguma vez você já ouviu o termo bateria solar? Você sabia que, embora possa parecer que estamos nos referindo a um tipo específico de bateria para sistemas fotovoltaicos, mas na realidade estamos considerando as características de funcionamento de uma certa bateria em uma determinada aplicação. Por essa você não esperava, não é mesmo? Sendo assim, as baterias utilizadas nos sistemas de energia solar off-grid costumam acumular energia durante o dia para suprir as necessidades de consumo do período noturno, quando não há geração de energia solar. Então elas precisam ter características para suportar esse ciclo. E agora vem a pergunta que não quer calar. Afinal, qual a vida útil de uma bateria solar, Túlio? Fala para mim logo de uma vez. A vida útil de uma bateria solar está totalmente relacionada com o número de ciclos de descarga que ela pode desempenhar. Descarregou a bateria e carregou novamente, um ciclo está fechado. Alguns fatores eles irão influenciar o número desses ciclos, como profundidade de descarga, tempo de autonomia, envelhecimento e temperaturas elevadas. Tá confuso, né, Túlio? Então calma, que eu já vou te explicar tudo isso em detalhe. E você vai ver que é muito simples. Primeiro, nós vamos entender essa tal de profundidade de descarga. Quando falamos da descarga de uma bateria, estamos falando da dinâmica de retirada de corrente da mesma para alimentar uma determinada carga por meio de um processo de conversão de energia química armazenada em energia elétrica. Já a profundidade de descarga de uma bateria se refere à quantidade total de energia que é possível retirar dela, estando em condições de carga total, é claro. Calma que você vai entender melhor sobre isso ao longo do nosso vídeo, mas neste momento o que você precisa entender e precisa ficar claro é que o principal fator que vai comprometer diretamente a vida útil dessa bateria. E agora eu já vou te adiantando que aqui não funciona como no caso dos aparelhos celulares, que podem ser totalmente descarregados e carregados novamente. As baterias do tipo chumbo ácido, que atualmente são as mais utilizadas em sistemas off-grid, é preciso respeitar um limite de 40 a 30% de profundidade de descarga, pois caso seja realizado um descarregamento maior que este, a vida útil da bateria será comprometida de forma muito significativa, ou a bateria pode até mesmo parar de carregar em um determinado momento. Imagine que você carregue o seu aparelho celular totalmente, porém toda vez que a carga descer para 70%, você necessite carregá-lo novamente. É exatamente assim que funcionam as baterias solares. Então, para que uma bateria ela atinja a quantidade de ciclos esperado, é necessário que as características como a profundidade de descarga e a temperatura sejam consideradas, porque em cada ciclo de carga e descarga de uma bateria, pequenas quantidades de matéria são desprendidas dos eletrodos e depositados no fundo do vaso. Uma vez que isso acontece, não é possível recuperar a capacidade da bateria, então vai se reduzindo. Na prática, nós podemos observar no slide uma curva característica de determinada bateria. Caso essa bateria esteja funcionando em regime de descarga de 20%, conforme mostrado na curva vermelha, ela será capaz de entregar até 1.500 ciclos. Em outras palavras, caso um banco de bateria seja projetado para trabalhar em regime de 20 horas de autonomia, ela pode ter uma durabilidade de até 1.500 dias, ou aproximadamente 4 anos.
Considerando ainda a mesma curva característica dessa bateria, caso ela fosse submetida a um regime de descarga de 60%, ela realizaria no máximo 300 ciclos. Veja que já mudou, o que não chegaria a 1 ano de funcionamento. Você entende melhor agora como a profundidade de descarga de uma bateria pode comprometer a sua vida útil? Passamos agora para a temperatura, que é outro fator muito relevante. Quando consideramos a durabilidade das baterias, como se pode observar na curva apresentada na figura, vida útil em função da temperatura das baterias. Através da curva azul, podemos observar que a bateria terá uma vida útil de até 100% caso a temperatura de trabalho seja até 35 graus. Já se pegar a mesma bateria e colocá-la em condição de trabalho acima de 40 graus, a sua vida útil vai reduzindo drasticamente. Aqui você viu outro exemplo de como a vida útil de uma bateria pode ser comprometida, só que desta vez se submetida a condições de temperatura mais elevadas, então influencia bastante. Agora nós vamos olhar para outros termos comumente utilizados pelos fabricantes de baterias que também podem causar bastante dúvida, que são C20, C10, C100 e etc. Ele representa a autonomia das baterias, sendo o número de horas em que as mesmas demoram para se descarregar completamente. Quanto maior o valor de C, maior a capacidade da bateria fornecer energia e mais lentamente ela é descarregada. Como eu expliquei anteriormente, a vida útil de uma bateria, ela consiste no número de vezes que ela pode ser carregada e descarregada, até que a mesma não deixe de funcionar. É claro, nos sistemas fotovoltaicos off-grid, normalmente a carga e descarga das baterias ocorre com uma frequência diária com duração média de 20 horas de carga. E é por esse motivo que você pode considerar um número de ciclos de uma bateria igual ao número de dias que ela vai de fato funcionar. Aqui eu vou trazer então uma dúvida muito comum. Pode utilizar baterias automotivas em sistemas fotovoltaicos? Não é recomendável, pois essas baterias elas são fabricadas para atender as necessidades e características de um veículo, como partida do motor e pequenas necessidades elétricas. Devido a essas características de funcionamento, essas baterias automotivas tendem a fornecer um nível elevado de corrente em um pequeno período de tempo. Já em contrapartida, uma bateria solar ela tende a demandar a utilização de energia por um longo período de tempo, bem mais elevado, com níveis de corrente mais baixos, característica que demanda um tipo de bateria que atinja níveis de carga e descarga mais profunda, sem se degradar, o que não é o caso das baterias automotivas. De forma geral, a vida útil de uma bateria é o número de ciclos com uma determinada profundidade de descarga e temperatura a que ela pode ser submetida até chegar no final da sua vida útil. E é por esse motivo que não é possível determinar a vida útil de uma bateria logo de cara, só olhando para ela, pois é preciso avaliar a sua condição de trabalho e fatores externos. E aí, meu amigo e minha amiga, você já conhecia os fatores que afetavam, na verdade, que afetam a vida útil de uma bateria? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Fala uma coisa para mim também, você está curtindo esses vídeos de off-grid? Se tiver, inscreve aqui no canal para você não perder mais nenhum conteúdo e ficar por dentro de tudo sobre energia solar fotovoltaica. E não se esqueça, hein? O Grupo E4 e o Azume tem ferramentas e soluções para alavancar a sua carreira no setor de energia solar fotovoltaica. Para você que é integrador, está precisando melhorar o seu processo de venda, está precisando vender mais? O Azume é a ferramenta que te ajuda a vender mais e vender para os melhores clientes. Está precisando treinar a sua equipe? Está querendo começar no setor de energia solar fotovoltaica? Temos aqui uma gama de cursos profissionalizantes para você se qualificar. Um forte abraço e até breve!